E começa a segunda semana da segunda fase aqui do Bom de Bíblia Nordeste. A partir de agora você acompanha a semana de disputa entre o Joab, que vem da Bahia, e o Luiz, que vem do Ceará. Um deles vai para a semifinal do programa. Quem será? Para descobrir tudo isso e muito mais, só você ficando ligado com a gente a partir de agora. O programa de hoje está apenas começando. Eu faço um rápido intervalo, 30 segundos, e faço um combinado contigo. Não sai daí, eu volto já. Estamos de volta com a segunda semana da segunda fase aqui do Bom de Bíblia Nordeste. A partir de hoje você acompanha a disputa entre o Joab, representante da Bahia, e o Luiz, representante do Ceará aqui no Bom de Bíblia Nordeste. Lembra você, começamos essa temporada com 12 representantes aí da região Nordeste do Brasil que tiraram as 12 melhores notas no nosso processo seletivo. Nas 6 semanas iniciais, tivemos 6 vencedores que avançaram automaticamente para a segunda fase. Na semana passada, você acompanhou os vencedores da semana 1 e da semana 2 se enfrentando. E agora, os vencedores da semana 3 e semana 4. O Joab venceu a semana 3 da primeira fase e o Luiz a semana 4. E agora eles se encontram aqui buscando uma vaga na semifinal do programa. E quem ao final dessa semana tiver mais pontos avança à semifinal e continua sonhando com a viagem para Israel com tudo pago. Deixa eu dar um oi para os nossos dois bons de Bíblia. Começar aqui do meu lado direito, Joab, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, André. É bom ter você aqui com a gente. Lembrando o pessoal de casa, de qual cidade da Bahia mesmo você vem? Eu sou de Salvador. Salvador, você é natural de Salvador e mora atualmente aonde mesmo? Em Eunápolis. Eunápolis, que é mais pro sul da Bahia, né? Sul da Bahia. Muito bom ter você aqui com a gente, viu? Muito obrigado, eu agradeço. E do meu lado esquerdo, ele representando o Ceará, Luiz, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, André. Luiz, você vem de qual cidade no Ceará mesmo? Eu sou natural da cidade de Itapipoca. Itapipoca. Mas mora em Itapipoca ou mora em outro lugar? Eu moro na cidade de Paraipaba. Paraipaba. Natural de Itapipoca, mas mora em Paraipaba. Muito bem. Um grande abraço para todo mundo aí que nos assiste no Ceará. Bom ter você aqui com a gente, Luiz. Muito obrigado. Lembrando a você aí de casa que nesta temporada nós estamos estudando 5 cartas que Paulo escreveu ali no Novo Testamento. As cartas de Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas e Efésios. E o grande prêmio dessa temporada é uma viagem para Israel com tudo pago. E quem leva o grande vencedor do Bom de Bíblia para lá são os apresentadores do programa Viaje Comigo. O vencedor do Bom de Bíblia vai conhecer a Galileia e você pode ir junto com ele. Um dos lugares que vamos passar é Tábega, onde aconteceu o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Lá tem uma igreja muito bonita, tem uma vista do mar da Galileia espetacular e todo o piso da igreja é do tempo dos bizantinos, todo em mosaico. Uma coisa maravilhosa. E você aí de casa pode viajar junto com a gente. É muito fácil. Entre no site viagecomigo.tour.br e lá tem o banner Grupo Viaje Comigo Israel. Tá tudo explicadinho. Viaje comigo! Vamos então para as perguntas de hoje. Lembrando que todos os dias vocês dois têm direito a 2 ajudas cada um que vem destas 4 cartas aqui que eu tenho em minhas mãos, ok? Vamos ao programa de hoje então e eu começo com você, Joab. Pergunta na tela, valendo 100 pontos. Em 2 Coríntios, Paulo delibera consigo mesmo não ir mais a Corinto, encontrar-se com eles, devido a qual sentimento? O sentimento que faz com que Paulo delibere ali consigo mesmo para não ir mais a Corinto seria o sentimento de ira, de angústia,
de tristeza ou de recepção? Qual desses 4 sentimentos está descrito por Paulo ali na segunda carta aos Coríntios? Valendo 100 pontos, 30 segundos. Quinze segundos. 5 segundos. André, eu vou precisar de ajuda. Ok, ele vai usar uma das ajudas que ele tem direito. Vamos ver qual ajuda sai para o Joab. Estou em dúvida entre a letra B e C. Entre B e C. Ok, e ele tirou, tá de ponta cabeça, biblia.com.br. Então ele terá 30 segundos para fazer uma busca no site biblia.com.br. Ele está em dúvida entre angústia e tristeza como respostas aí. Tudo certo aí? 30 segundos, valendo, Joab. Será que Paulo estava pensando consigo mesmo não ir mais a Corinto, encontrar-se com os cristãos de lá por causa de ira, de angústia, de tristeza ou de recepção? Consegui. Encontrou? Encontrei. E aí, vai de opção C, tristeza. Exatamente. Era uma das que você estava imaginando que poderia ser. Ok. É isso mesmo. E a resposta dada pelo Joab com a ajuda do biblia.com.br está... Acerta, Joab, é isso mesmo, tristeza, segundo 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 1, faz 100 pontos e abre o placar aqui na segunda fase do Bom de Bíblia Nordeste. Agora é com você, Luiz. Pergunta na tela valendo 100 pontos. É de completar um verso aí de uma das cartas que estamos estudando nessa temporada. Complete, abre aspas, porque se eu vos alegro, entristeço, irrito ou aborreço, quem me entristecerá, alegrará, irritará ou aborrecerá, senão aquele que está entristecido por mim mesmo, fecha aspas. Qual dupla de palavras completa corretamente esse texto escrito por Paulo em uma das 5 cartas que estamos estudando, valendo 100 pontos, 30 segundos, Luiz. Luiz está indo de opção B, entristeço e alegrará. Está seguro da resposta, Luiz? Creio que sim. Ok, pode confirmar então, por favor. E a resposta dada pelo Luiz está... Tá certa, Luiz, é isso mesmo. Essas 2 palavras, entristeço e alegrará, completam corretamente esse verso que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 2, no versículo 2. Faz 100 pontos e empata tudo por aqui no Bom de Bíblia, segunda fase. Vamos a mais uma pergunta para você, Joab, valendo 100 pontos. Também de completar um verso, hein? Complete, abre aspas, porque no meio de muitos sofrimentos, conflitos, problemas ou tropeços e angústias, agonia, inquietação ou ansiedade de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, tristezas, incertezas ou dúvidas, não para que ficasseis entristecidos. Reticências, porque o texto continua. Qual trio de palavras completa corretamente esse texto escrito por Paulo, também em uma das 5 cartas que estamos estudando nessa temporada, valendo 100 pontos, 30 segundos, Joab. Lembrando que nesta temporada, assim como em outras, estamos usando a versão Almeida Revista e Atualizada da Bíblia, a tradução usada pela Bíblia de Estudo Andrews, para formularmos as perguntas. Ele está indo de opção A, sofrimentos, angústias e lágrimas. Está seguro da resposta, Joab? Ok, pode confirmar, por favor. E a resposta dada pelo Joab está... Tá certa, Joab, é isso mesmo. Essas 3 palavras completam corretamente o verso que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 4.
faz 100 pontos e acumula 200 pontos no placar. Mais uma pergunta para você, Luiz, valendo outros 100 pontos. Das expressões abaixo, qual delas Paulo cita em 2 Coríntios? Opção A, a minha alegria também é a vossa. Opção B, a minha tristeza também é a vossa. Opção C, a minha fé também é a vossa. Ou opção D, a minha angústia também é a vossa. Apenas uma dessas 4 opções é encontrada em 2 Coríntios. Qual é? Valendo 100 pontos, 30 segundos. Vou pedir ajuda. Ok, o Luiz vai pedir ajuda. Vamos ver que ajuda sai para o Luiz. E o Luiz tirou biblia.com.br. O Luiz terá 30 segundos para fazer uma busca no site biblia.com.br, assim como o Joab fez agora há pouco. Tudo certo? 30 segundos, valendo, Luiz. Qual dessas 4 expressões Paulo usa ali em 2 Coríntios? A minha alegria também é a vossa, a minha tristeza também é a vossa, a minha fé também é a vossa, ou a minha angústia também é a vossa. 10 segundos. Pelo jeito, o Luiz encontrou alguma coisa, está balançando a cabeça afirmativamente. O que é que você encontrou aí, Luiz? Foi para confirmar a resposta. Ok, você já imaginava que era a opção A. A minha alegria também é a vossa, é isso? Ok. Pode confirmar. Só de curiosidade, você escreveu alguma coisa? Como eu já estava pensando que era essa, eu escrevi alegria, só para confirmar. E aí apareceu. Ok. E a resposta dada pelo Luiz com a confirmação do biblia.com.br está... Acerta, Luiz, é isso mesmo. A minha alegria também é a vossa. É o que está escrito ali em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 3. Faz 100 pontos, continua tudo empatado por aqui, 200 pontos para os 2 bons de Bíblia. E olha, segunda fase sempre promete, porque as perguntas são mais difíceis, mas também os nossos competidores estão afiadíssimos. Eu faço um rápido intervalo, na volta tem verdadeiro ou falso e também o duelo bíblico. Fique ligado, em instantes eu volto aqui no Bom de Bíblia Nordeste. Vocês só podem começar a escrever a resposta quando eu falar valendo. Tudo certo? Então vamos lá. A primeira pergunta é: como se chamava o pai de Cainã? Estamos de volta com a segunda semana da segunda fase aqui do Bom de Bíblia Nordeste. Por enquanto, tudo empatado. 200 pontos para o Joab, representante da Bahia. 200 pontos para o Luiz, representante do Ceará. Tudo empatado entre os nossos participantes, que são muito bons de Bíblia e que estão aí concorrendo a uma viagem para Israel com tudo pago. Agora, nós vamos para a sessão de verdadeiro ou falso. Lembrando que cada um de vocês ainda tem direito a uma ajuda, porque usaram apenas uma ajuda no primeiro bloco, ok? E eu começo agora com o Joab. A afirmação na tela, valendo 100 pontos, Joab. Em sua carta aos Romanos, Paulo falou, abre aspas, porque no tocante ao homem espiritual, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente. Reticências porque o texto continua. Se você acha que Paulo falou isso aos romanos, é verdadeiro, se não é falso. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Joab. Dez segundos. Joab está indo de verdadeiro. Ok, pode confirmar a sua resposta. E a resposta dada pelo Joab está
em Romanos capítulo 7, versículos 22 e 23. Romanos 7, 22 e 23 diz assim. Bom, primeiro que a gente sabe que é em Romanos, então essa parte está certa. Vamos lá. Porque no tocante ao... Ai, Joabe. No tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. E aí o texto segue exatamente como está aí. Então tinha uma pegadinha aí, ao invés de ser homem espiritual, seria homem interior. Não faz 100 pontos o Joabe, continua com 200 pontos no placar. Agora é com você, Luiz. Afirmação na tela valendo 100 pontos. Paulo também disse aos romanos, abre aspas, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Se você acha que Paulo também disse isso aos romanos, é verdadeiro, se não é falso. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Luiz. Vou querer ajuda. Vai querer ajuda? Ok, vamos ver qual ajuda sai para o Luiz. E o Luiz tirou consultora bíblica. Vamos chamar a Maiara Costa, nossa consultora bíblica do Bom de Bíblia, para nos ajudar mais uma vez. Maiara, seja bem-vinda mais uma vez ao programa. Obrigada, André. Maiara, Paulo falou isso aos romanos, ele fala meio complicado às vezes, né? Mas ele falou isso aqui mesmo aos romanos ou não? Tem alguma pegadinha aí? Ele falou, tá lá em Romanos 8, verso 13, é sequência, né? Porque o assunto, ele começa lá no capítulo 6, e aí ele vem discorrendo. É que é uma carta, né? Então a gente tem que ler... Tem que ler, tem que pensar como se fosse um texto corrido, sem capítulos e versos. Tem que ler tudo de uma vez para poder ir entendendo. Se for dividindo assim, do jeito que tá dividido, pode ser que se perca. Entendi. Mas é verdadeiro, ele tá falando ali que quem nasce de novo e quem ressurge, por isso que ele fala de ressurreição lá no capítulo 6, ele tem, para ele vencer a natureza pecaminosa, que é o que está falando aí, ele precisa ter o Espírito Santo vivendo nele. Ok, então vai com ela de verdadeiro? Sim. Ok, pode selecionar. Confirme a resposta. E a resposta dada pelo Luiz com a ajuda da Maiara Costa está... Acerta, Luiz, é isso mesmo. Em Romanos, capítulo 8, versículo 13, diz exatamente isso. Faz 100 pontos e acumula 300 pontos no placar. Maiara, mais uma vez, um privilégio ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, André. 300 pontos para o Luiz, 200 pontos para o Joabe. E a produção disse que dá pra gente fazer mais uma rodada de verdadeiro ou falso. Então, mais uma de verdadeiro ou falso para você, Joabe. Afirmação na tela. Em Romanos, encontramos, abre aspas, porque sabemos que toda a humanidade, a um só tempo, geme e suporta a angústia até agora. Se em Romanos tem esse texto, é verdadeiro, se não é falso. Valendo 100 pontos, 30 segundos. É falso. Você acha que é falso? É, tenho certeza, mas eu vou pedir ajuda só para confirmar. Só para confirmar, ok. É a Bíblia de Estudo Andrews, a última ajuda que sobrou aqui para o Joabe. Ele terá 30 segundos para fazer a busca. Lembrando, você pode ter a sua Bíblia Andrews acessando cpb.com.br. Tudo certo, Joabe? 30 segundos, valendo. Joabe acha que é falso, mas ele tinha direito à ajuda, quer confirmar 100%. Será que tem esse texto aí ou não tem? Porque sabemos que toda a humanidade, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora. 15 segundos. Cinco segundos. Acabou o tempo, Joabe. Pode fechar, por favor. Você imaginava que era falso. Não sei se deu para encontrar alguma coisa ali, Não, mas você vai de falso. é Por que você falso. acha que é falso? Porque tá toda a humanidade, é toda a criação. Ah, então tem uma pegadinha aí com a palavra. Eu só não Ok. consegui encontrar o texto, mas... E a resposta dada pelo Joabe está... Tá certa, Joabe, é isso mesmo. Você não caiu na pegadinha da produção. Em Romanos 8, 22 diz isso. Porque toda a criação geme e suporta e não toda a humanidade. Faz 100 pontos e acumula 300 pontos no placar. Agora é com você, Luiz. Afirmação na tela valendo 100 pontos.
Paulo declara, aí não diz em qual livro, então tem que estar em algum dos 5 livros que estamos estudando nessa temporada. Abre aspas. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Se você acha que Paulo escreve isso em alguns dos 5 livros, é verdadeiro, se não é falso. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Luiz. Lembrando a você aí de casa que estamos estudando os livros de Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas e Efésios, e as perguntas aqui estão de acordo com esses 5 livros. Ele acha que é verdadeiro, é isso, Luiz? Tem uma parte que eu tenho dúvida, mas... Está em dúvida ali, ok. Um pequeno trecho aqui. Ok. E a resposta dada pelo Luiz, sem ter tanta segurança assim, está... Pode ter segurança, tá certa, Luiz. É isso mesmo, não tem pegadinha. Em Romanos 8,17 diz exatamente isso. Soma 400 pontos o Luiz, 300 pontos para o Joab. E com 100 pontos de distância entre os dois bons de Bíblia, nós vamos para o quadro Duelo Bíblico. E agora o desafio dos nossos bons de Bíblia vai ser o seguinte. Eles receberam uma lousa e eu farei 2 perguntas de conhecimentos gerais da Bíblia. Vocês terão 30 segundos cada vez, para cada pergunta, para responderem ao meu questionamento. E se acertarem, fazem 200 pontos. Ou seja, podem fazer até 400 pontos nesta prova, ok? Vocês só podem começar a escrever a resposta quando eu falar valendo. Tudo certo? Então vamos lá. A primeira pergunta é... Como se chamava o pai de Cainã? 30 segundos, valendo. O pai de Cainã, qual era o seu nome? (20 segundos). (10 segundos). 5 segundos. Acabou o tempo. Vamos lá então. Joab, mostre por favor. Enos seria a resposta do Joab. Pode abaixar. Luiz, ele escreveu Maalalel. A resposta correta é Enos. É isso mesmo. Em Gênesis capítulo 5, versículo 9, diz exatamente isso. O Joab faz 200 pontos, passa à frente do placar. 500 pontos para o Joab. 400 pontos para o Luiz, mas temos mais uma pergunta. Podem apagar aí, tá apagado já? Ok, então vamos lá. Segunda pergunta. Que nome Samuel colocou na pedra que ele colocou entre Mispa ou Mispá e Sem? 30 segundos, valendo. Que nome Samuel colocou na pedra que ele colocou entre Mispa ou Mispá e Sem? 20 segundos. E aparentemente os dois já escreveram, é isso? Ok. Então vamos lá. Joab, por favor. Ebeneze. Ok. Pode abaixar. Ebenezer. O Luiz escreveu. A nossa produção acabou de fazer uma análise aqui. A gente não tem como considerar a tua resposta como correta, porque faltou exatamente uma letra aí, que é o R, Ebenezer, né? Então, a resposta correta realmente é Ebenezer, está em 1 Samuel 7. Então, por isso, a gente só pode considerar a resposta do Luiz como correta. Não tem nenhuma versão da Bíblia que aparece Ebenezer só, ok? Eu esqueci do R realmente. Tá bom? Então, 600 pontos para o Luiz, faz 200 pontos. O Joab não faz pontos nessa pergunta, continua com 500 pontos. E olha, essa semana promete, hein? Tem um vira-vira aqui. Ele estava na frente na primeira pergunta, agora o Luiz ficou à frente. A semana promete aqui no Bom de Bíblia Nordeste, entre esses dois bons de Bíblia. E você não vai perder nenhum dia dessa disputa. Fique ligado, eu vou, mas amanhã eu volto. E lembre-se, você também pode ser bom de Bíblia. Até amanhã. Tchau, tchau.